todos, obrigado pela presença mais uma vez. Temos já os nossos participantes que estão sempre conosco aí na Câmara de Meio Ambiente. Queria agradecer a presença da nossa palestrante, nossa secretária de Meio Ambiente, Marilza Dias, ao presidente Nelson Gomes, do Instituto de Engenharia do Paraná, ao Rodrigo Pascoal, nosso diretor técnico, e ao engenheiro Ricardo Rocha, presidente do CREA, mais uma vez prestigiando aí os eventos do Instituto de Engenharia do Paraná. Para sermos rapidamente, gostaria só de dar alguns avisos. Aí. Nós vamos fazer, logo após as falas da mesa de abertura, vai haver a palestra com a secretária, e nos últimos 30 minutos, a previsão é encerrar no máximo às 21 horas. Então, das 8h30 às 9h, faremos aí o debate, a secretária para responder algumas perguntas que, porventura, aí não tenham sido bem esclarecidas, né? Então, eu gostaria de, inicialmente, já passar a palavra ao nosso convidado, o engenheiro Ricardo Rocha, presidente do CREA Paraná, e, em seguida, ao presidente Nelson Gomes, e, no encerramento do evento, o Rodrigo Pascoal fará a sua fala. Muito obrigado a todos. Ricardo, a palavra é sua. O presidente Ricardo ficou mudo. Então, vamos inverter, vamos passar o Nelson Gomes aí. Bem, enquanto o Ricardo Rocha sai do freeze aí, está com a imagem está congelado. Talvez ele esteja ouvindo, é brincadeira, certo? Mas eu agradeço inicialmente a presença de todas e todos que estão nos ouvindo nessa noite, certo? Que é o grande objetivo do IEP, é tentar buscar pessoas que tragam novos conhecimentos para os associados e amigos dos associados. Tá? Gostaria de agradecer, ou agradeço muito a presença da palestrante, a secretária municipal de Meio Ambiente de Curitiba, a química Marilza, do Carmo Oliveira Dias, tá? Que está conosco e tenho certeza que vai nos brindar uma palestra excepcional a respeito do Plano de Ação Climática de Curitiba. O IEP promove muitas palestras, acompanhe essas palestras, acompanhe os nossos eventos. Tivemos um evento excepcional ontem sobre o plano de novas tecnologias na gestão territorial de Curitiba, apresentado pelo IPUC. É uma novidade, não sei se outras cidades têm, mas Curitiba está com essa novidade que aplica-se em todos os segmentos, inclusive no meio ambiente, certo? Talvez até a própria secretária aborde algum detalhezinho a respeito disso, certo? Mas essa palestra de ontem, feita pelo Oscar Ricardo Chmelski, foi muito boa, já está disponível no YouTube, certo? Aqueles que têm interesse sobre guia amarela, insolação, edifícios, essas coisas todas, com certeza tem um software hoje em Curitiba que é modelo no mundo, certo? Com certeza ele será muito útil para todos aqueles que estão nos ouvindo. Mas vocês não vieram aqui para ouvir o presidente do IEP, mas sim para ouvir a nossa palestrante. Borges, você, eu devolvo a palavra para você para conduzir aí essa excelente Obrigado, palestra. presidente. O engenheiro Ricardo Rocha, presidente do CREA, já conseguiu entrar. A palavra é sua, Ricardo. Espero aí que vocês possam estar me ouvindo. Aqui a internet está bem ruim, tá? Eu vou fechar aqui até o vídeo para a gente garantir um áudio melhor aí, tá bom, gente? Quero dar uma boa noite aí ao presidente Nelson Luiz Gomes, engenheiro presidente do nosso IEP, Instituto de Engenharia do Paraná. Em nome dele, cumprimentar toda a diretoria, o Rodrigo Pascoal aqui presente, ao amigo aí, engenheiro Antônio Borges Reis, que fez um convite aí muito caloroso para a minha participação. Eu não poderia deixar de atender esse pedido, Borges. Parabenizar aí a secretária, Marilza Dias, tá? Parabenizar o Nelson mencionou muito bem, eu tenho acompanhado, o IEP tem feito excelentes palestras, excelentes discussões. Eu aqui estou, a partir do Colégio de Presidentes em Salvador, hoje fiz um esforço aqui, às 17 horas participei com o Sinduscom de uma rodada aí, né, os que já estamos fazendo há algum tempo, da discussão sobre as novas concessões das rodovias, né, o chamado pedágio. Né? Eu até falei, olha, o clima tem a ver, porque nós vamos passar um tempo aí
sem as concessionárias e se chover muito, e a gente espera que chova, né, com tudo que a gente tem vivenciado no Paraná, sem pedágio, a safra ocorrendo, uma boa safra, nós vamos ter muito problema, né? Então, queria parabenizar aí, pedir licença, desculpar que eu não vou poder ficar em todo o evento, né, porque estou participando aqui desse Colégio de Presidentes em Salvador, mas, olha, que bom debate, esse plano de mitigação e adaptação à mudança climática aí, a questão Plano Clima que está sendo apresentada é extremamente relevante, algo que precisa ser discutido, né? Nós, paranaenses, estamos sentindo isso na pele, né? Eu permaneço aí, tenho uma filha que mora em Curitiba, então é um momento para fazer uma reflexão, para que a gente possa construir planos de ação, porque senão nós, num futuro muito próximo, né? E lá atrás, quando alguém falava de falta de água, a gente não imaginava isso no Paraná. Fazer um convite a vocês aí já para encerramento e parabenizando, Nelson. O CREA está completando a 100ª edição da sua revista. Se eu dizer assim, ó, de uma forma assim, premonitória, né? O presidente Ivo Gilberto Martins escolheu como capa a falta de água. Olha. A revista 1 do CREA dizia sobre isso e falava da preocupação. Faço o convite para vocês visitarem lá o nosso site, ver a revista de comemoração da 100ª edição e ver em loco lá, né, no site essa comemoração dessa edição histórica, relembrando que no primeiro revista se falou sobre a questão de escassez de água possível no Paraná, que estamos vivenciando agora, né? Então, parabenizo, Nelson, a você, Borges, aí, obrigado pelo convite aí, né, com o carinho que você fez, e desejo, tenho certeza, um excelente evento. Coloco o CREA sempre à disposição das nossas várias áreas de atuação, que tem tudo a ver com o tema em discussão e com o que o IEP tem sempre discutido. Um abraço a vocês todos. Obrigado, presidente. Então, passo imediatamente a palavra à nossa querida secretária Marilza Dias, que é secretária pela 2ª vez de Meio Ambiente, né, Marilza? Pois é, Borges. Pela 2ª vez, eu quero iniciar dando boa noite a todos os colegas do CREA, cumprimentar o presidente Nelson Luiz Gomes, e na pessoa dele cumprimentar a toda a diretoria, cumprimentar o Borges, que fez esse convite para a nossa apresentação aqui nesse fórum, que tem sido um espaço interessante de muitas discussões bastante interessantes e para que todos fiquem sempre atualizados do que vem acontecendo, né, na nossa cidade. Agradecer ao engenheiro Ricardo Rocha, também presidente do CREA, pela participação nessa abertura, e dizer que nós estamos realmente empenhados em fazer com que o Plano de Ação Climática de Curitiba ele seja uma mudança de paradigma na gestão também, envolvendo as outras áreas, com o foco nesse aspecto que hoje tem sido uma preocupação mundial, e cumprimentar a todos que estão hoje participando agora dessa apresentação, porque não poderia ser diferente, né? O Plano de Ação Climática de Curitiba, ele parte de um pressuposto de que só chegaremos à meta que queremos alcançar, né, que é a neutralidade de carbono em 2050, se houver um efetivo engajamento e participação de toda a sociedade. Por isso, a importância de nós termos esses espaços, como vocês estão oportunizando hoje, eu agradeço mais uma vez, para a apresentação, para a discussão, enfim, para ampliar esse debate, que ele precisa ser ampliado, esse é um dos primeiros aspectos. Então, quando a gente fala nas mudanças climáticas, nós temos visto muito falar no desmatamento da Amazônia, no que diz respeito aqui ao âmbito nacional, né, no caso do Brasil, mas por que falar em mudanças climáticas nas cidades? Então, um aspecto importante, as cidades, elas ocupam hoje 2% da área global, elas têm 55% da população mundial estão nas cidades, consomem 65% da energia e são responsáveis por 70% das emissões de gases de efeito estufa. Então, as cidades efetivamente precisam ser protagonistas também dessa mudança para fazer com que a gente consiga reduzir as emissões de gases de efeito estufa e com a concentração da população nas cidades. No caso do Brasil, é um pouco maior que 55%, nós chegamos até 80% da população vivendo em áreas urbanas, há todo um aspecto de influência no consumo, né? Por exemplo, o desmatamento na Amazônia, produção de gado, mas se você
nas cidades, a população que come carne que não seja certificada, também, de certa forma, está contribuindo para esse processo de expansão da produção de gado em áreas e desmate da Amazônia. Então, o comportamento da população, a conscientização, é um aspecto que pode muito ser trabalhado nas cidades, e esse comportamento da população interferir também fora das cidades, que é o que a gente chama de agir local e pensar global, né? Então, nós estamos interferindo também em outros aspectos, no caso das cidades, buscando uma sinergia com as políticas estaduais e nacionais no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa. Então, alguns consensos que já se tem, quer dizer, consenso hoje é uma palavra que não dá para dizer, né? Porque em todas as áreas há uma divisão grande de posicionamentos, mas há consenso, pelo menos da comunidade científica, de que as mudanças do clima é um efeito que já é assim, não tem mais o que se questionar, quer dizer, está mais do que comprovado, né? Que é inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a terra. Então, isso já é uma constatação pacificada em todos os meios científicos, que as mudanças climáticas induzidas pelo homem já estão afetando muitos extremos climáticos em todas as regiões do mundo. Nós vemos cada vez mais episódios e catástrofes ambientais provocadas por esses episódios. A temperatura da superfície global, ela continuará aumentando até pelo menos meados de século, sob todos os cenários de emissão considerados, inclusive naqueles que estão com o compromisso de redução das emissões. Ainda num primeiro momento haverá um aumento ainda dessas emissões. Muitas mudanças devido às emissões passadas, ao que já aconteceu, né, e as que acontecerão ainda de gases de efeito estufa, serão irreversíveis por séculos ou até milênios, para se chegar a reverter. E limitar o aquecimento global induzido pelo homem a um nível específico requer emissões cumulativas de CO2, atingindo pelo menos emissões líquidas de CO2 zero. Então, mesmo considerando tudo que já foi emitido, mas buscar a neutralidade, que é a emissão zero, né, de gases de efeito estufa. Aqui algumas imagens que mostram os impactos provocados, os riscos climáticos que nós estamos enfrentando e que deixam clara a vulnerabilidade das infraestruturas das cidades e também das populações. Isso leva a perdas socioeconômicas, né? Já se considera que as perdas provocadas por desastres ambientais hoje é uma das maiores que se tem em toda a história, né, nas diversas partes do mundo. E também pode acontecer grandes interrupções nas operações das cidades e transtorno à vida das pessoas, quando acontecem esses episódios agudos, né? Os impactos dos riscos climáticos, um exemplo, como bem disse o presidente do CREA, nós estamos vivendo aqui a crise da escassez hídrica, que não se imaginava que o Paraná ia chegar a ter essa condição que nós estamos vivendo agora. E só uma referência, setembro de 2020, né, o ano passado, esse setembro já não foi tão frio, mas em 2020 foi o mês mais quente da história em todo o planeta. E foi ali que nós vimos a amplitude da crise hídrica no Paraná. Então, a vulnerabilidade das infraestruturas urbanas e da população que sofrem com essa situação. Bom, o Plano de Ação Climática de Curitiba, ele teve um processo de elaboração que partiu do compromisso com a meta, já vinha com o histórico de ações acontecendo antes, mas nós tivemos uma ênfase agora com o compromisso com a meta 2020 do Grupo C40, de grandes cidades para a liderança do clima. O Grupo C40, ele reúne as principais cidades do mundo, né, que hoje o número de cidades já é bem maior que 40, mas como quando foi constituído ficou dessa forma, ganhou essa denominação. E Curitiba faz parte por conta das ações voltadas à sustentabilidade. A meta que foi assumida em 2020 no caso, baseada no Acordo de Paris, que é chegar à neutralidade do carbono em 2050. Então, Curitiba é signatária desse acordo, do Acordo de Paris, e tem esse compromisso junto com as cidades do C40. Foi feita já a criação do Grupo de Trabalho do Clima, que tem uma coordenação conjunta entre o IPUC e o Meio Ambiente. Nós tivemos o apoio do Programa de Assistência Técnica do C40, que é o City Advisor e consultores. Nós tivemos um trabalho de priorização de ações com uma participação intensiva do Fórum de Mudanças Climáticas, que reúne tanto
o setor governamental, não governamental, academia, participam deste fórum e tiveram uma participação muito ativa na elaboração da priorização das ações, especialmente, e foi feita também consulta pública online antes de ser instituído o plano por decreto, que foi no final de 2020. Então, basicamente, aqui a letrinha está pequena na minha tela, que a gente costuma que vai fazer uma projeção num telão grande, né? Só que a telinha, acho que de todos agora é pequena, fica difícil ali de enxergar o que está, mas está basicamente as etapas que nós tivemos aí na sequência da elaboração do plano, né? O primeiro, o compromisso firmado por Curitiba, depois o diagnóstico técnico, que foi baseado no inventário de gases de emissões de efeito estufa, a identificação da estratégia que deveria seguir a elaboração do plano, né? Com o planejamento de cenários de onde se pretendia chegar, com base nos cenários, a seleção de ações, e depois um refinamento de ações, porque, logicamente, é um compromisso que ele tem que estar no tamanho que seja possível cumprir. Embora nós tenhamos a noção do tamanho que é a demanda, mas o compromisso tem que ser do tamanho que ele possa ser efetivamente cumprido. E depois disso foi a compilação do plano, que virou uma minuta de plano, então, para consulta pública e tudo mais, até ser posteriormente instituído, então, como decreto. Mas antes de falar das medidas do plano, eu quero só situar onde nós estamos com relação a emissões, porque quando a gente fala de emissões de gases de efeito estufa e de efeitos globais, é preciso saber em que medida está a nossa contribuição, cidade de Curitiba, nesse cenário mundial, né? Então, o cenário de referência que nós temos é o inventário de emissões que nós fizemos em 2000, fechamos em 2019, mas a base de dados, a origem das informações foi com base de 2016, porque para compilar todas essas informações de consumo de combustível, uso de energia, enfim, de todas as áreas para chegar no inventário de emissões, a gente não consegue com uma informação de um ano. Agora, com a ferramenta já estabelecida, a intenção nossa é conseguir fazer o novo inventário com a base do ano anterior, já ter o inventário, por exemplo, 2021, com a base 2020 e assim por diante. É um aprimoramento que, à medida que vai se aplicando a ferramenta, nós vamos conseguindo fazer. Mas este inventário que baseou o plano foi, então, com base em 2016, né, com informações base 2016. E nos deu um resultado de que a emissão do município de Curitiba, no geral, né, por todas as áreas, é de 3.505.000.046 toneladas de dióxido de carbono equivalente no ano. Isso significa 1,86 toneladas de CO2 equivalente por habitante. Então, nós emitimos, em média, cada habitante emite cerca de 1,85 toneladas de CO2 equivalente nas diversas atividades que desenvolve, seja na energia que consome, no resíduo que produz, enfim, nas diversas atividades, a gente está nesse patamar. Comparando com relação às cidades do mundo, Curitiba está dentro de um patamar comparado com as cidades que têm menor emissão. Então, nós estamos ali, em termos de emissões totais, inferior a Curitiba, só tem isso com relação às cidades que já têm os seus planos e os seus inventários realizados, né? Então, Atenas, Veneza, Barcelona, Vancouver e Estocolmo são cidades que têm emissões menores, emissões totais do que Curitiba. Mas quando nós vamos vendo, veja, a cidade de Nova York, Dubai, são os campeões aí, em termos, né, de emissões. Quando nós vamos para a emissão per capita, que nos dá uma referência melhor, porque a cidade ela mais emite conforme o tamanho, o porte, né, enfim, é difícil comparar emissões totais com as diferenças que as cidades têm, mas quando a gente vai na emissão per capita, é uma análise que nos permite comparações mais seguras. Então, nesse caso, Curitiba só está ali acima de Barcelona. Então, Barcelona tem 1,75 toneladas de CO2 equivalente por habitante, e Curitiba com 1,85. Então, digamos assim, nós estamos fazendo a lição de casa, mas não vamos nos acomodar frente a esse desafio, que ele é global.
Então, esse protagonismo, essa liderança, Curitiba pretende continuar tendo e influenciando as cidades do mundo nas suas ações. Considerando aqui, pelos setores, pelos que nós chamamos, considerando todas as emissões que foram calculadas, nós separamos em 3 setores que são os principais. Então, cerca de 60% proveniente de energia estacionária, que é os diversos consumos de energia em todas as atividades industriais, serviços e tudo mais. O de transporte, que é o vermelhinho ali, e de resíduos, que é a geração tanto de gases provenientes de resíduos, como também das atividades de saneamento, como tratamento de esgoto. Então, nós estamos ali, Curitiba também está num patamar, considerando cidades da América Latina, perto ali de Medellín, de Quito, as outras cidades estão ainda com emissões maiores. Então, quando nós vemos que a nossa cidade está com uma emissão relativamente baixa, comparando as demais, nós vemos o tamanho do desafio, né? Sabendo das medidas, de certa forma, até drásticas que nós temos que fazer para alcançar a neutralidade em carbono, então, essas outras cidades têm um desafio muito maior que o nosso, o que é extremamente preocupante, em termos da situação que nós estamos vivendo hoje no planeta. Então, ainda na emissão per capita aqui, Curitiba ali numa posição intermediária com as cidades da América Latina. Então, qual que é a visão? Com base nesse cenário, tendo, então, um inventário, sabendo quanto nós emitimos de gases de efeito de estufa, partimos para a elaboração do Plano Clima. E esse plano, ele tem como visão para 2050, o que nós queremos chegar em 2050 como uma cidade neutra em emissões, resiliente frente aos riscos climáticos, ou seja, aquilo que não será possível, porque mesmo que a gente zere as emissões, tem efeitos das mudanças climáticas que nós vamos continuar sentindo, e precisa fazer o trabalho de adaptação das cidades para esses efeitos, porque com o aumento que nós já tivemos de temperatura, eles vão acontecer. Então, queremos resiliente frente aos riscos climáticos, inclusive vibrante, com engajamento e responsabilidade compartilhada entre toda a sociedade. As premissas, então, nós buscamos, através das medidas de mitigação das emissões, a neutralidade em carbono, buscamos a resiliência da cidade para os riscos climáticos, isso através das medidas de adaptação, e isso tem que ser feito de uma forma que haja uma governança climática e colaborativa, né, com colaboração entre os vários segmentos, e que a ação climática ela seja inclusiva e traga benefícios para toda a sociedade, né, que não crie populações ou espaços que estejam excluídos dessa situação. Então, partindo dessa premissa, dessa visão do que queremos para 2050, nós trabalhamos os diversos cenários de redução de emissões de gases de efeito estufa. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui em cerca de 3 bilhões e 500 mil toneladas de CO2 equivalente, que é a linha aqui à nossa esquerda, de onde nós partimos. Então, se nós não fizermos nada, essa linha vermelha, esse pontilhado vermelho, então nós vamos chegar em 2050 perto de 7 bilhões de toneladas de CO2 equivalente sendo emitido. O cenário planejado, que é esse verde, significa fazer o que nós já estamos fazendo. Também não é suficiente. Então, nós vamos chegar aí em 4 bilhões e meio de toneladas de CO2 equivalentes sendo emitidos. Foram, então, estabelecidas metas para um cenário que nós chamamos ambicioso, porque ele realmente mexe em situações que elas são bastante emblemáticas, eu diria, são mudanças que não são simples de serem implementadas, e esse cenário ambicioso ele vai oportunizar uma redução de 42,1% das emissões. E, não sendo ainda suficiente, fomos para um cenário, digamos que ainda mais ambicioso, que nós chamamos de cenário estendido, e que pretende daí alcançar 78,1% da redução de emissões, e o que sobra como emissão residual são aquelas que daí nós teríamos que compensar, com ações de compensação dessas medidas. Então, mesmo com mudanças radicais
em todas as atividades que hoje produzem emissão de gases de efeito estufa, o que nós vamos conseguir reduzir é em 78% das emissões, restando ainda uma parcela a ser compensada. As principais premissas de mitigação, então, como os setores de energia, setor de resíduos, setor de transporte, são os setores onde há o maior volume de emissões de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, o transporte representa 66,6% das emissões, elas são provenientes do transporte, tanto para o transporte coletivo como individual, enfim, as várias modalidades de transporte. A energia estacionária é aquela que é consumida nas diversas atividades, né? Tanto não é só a energia elétrica, é o combustível, que também gera energia em atividades industriais e tudo mais, corresponde a 22,6%. E a parte de resíduos, que são as emissões provenientes de destinação de resíduos e também de tratamento de esgoto, porque, veja, por mais que o tratamento de esgoto seja uma ação extremamente importante, as ações de saneamento, mas elas geram emissões de gases de efeito estufa também, então também precisam ser mitigadas, né? Então, pegando esses segmentos, são aqueles mais representativos, são nesses que nós buscamos focar as ações para buscar a mitigação. Então, no setor de energia, o que se pretende fazer é o aumento do uso de energia renovável na matriz energética brasileira, no caso, estamos fazendo a nossa parte na nossa cidade, né? Aumento da geração distribuída fotovoltaica, que é uma das ações que nós temos desenvolvido bastante no município, e o aumento da eficiência das edificações e equipamentos. Então, essas são as componentes macro deste setor. No setor resíduos, a redução da parcela orgânica disposta em aterros, então já estamos implementando um processo prevendo o tratamento dos resíduos e com a redução da destinação em aterro, mas buscando efetivamente o tratamento dos resíduos e dispor em aterro somente o rejeito do tratamento, e a redução da emissão de gases de efeito estufa nas estações de tratamento de efluentes, sejam efluentes industriais, sejam também as estações de tratamento de esgoto, no caso. No setor de transporte, a melhoria tecnológica de veículos e combustíveis, né, a indústria hoje está bastante empenhada em viabilizar veículos, especialmente os veículos híbridos ou veículos elétricos, e há toda uma mobilização de infraestrutura para oportunizar esse crescimento também. E também com relação aos combustíveis, né, ao tipo de combustível que nós podemos utilizar. Um outro aspecto é o aumento de deslocamento em transporte de massa e da mobilidade ativa, que é aquela que a gente faz por bicicleta, a pé, né? E a redução dos deslocamentos feitos por automóveis, que na nossa cidade é uma das cidades que tem a maior taxa de número de veículos por habitante. É uma dos que tem o maior percentual de veículos com relação ao número de habitantes da cidade. Então, para ter uma noção do tamanho da mudança que é necessária acontecer para que nós cheguemos em 2050 com a neutralidade em carbono. Essa simulação, ela mostra o cenário estendido do perfil de deslocamento. Então, nós temos para 2016, né, ali a pé, que é esse primeiro item ali marrom, né? Depois nós temos o bicicleta e assim por diante, ali o verde, ônibus padrão, mini ônibus, em laranja, micro-ônibus, o táxi está bem clarinho ali entre o mini ônibus e o micro-ônibus, ou melhor, motocicleta, e os automóveis em azul claro, que chega quase 50%, 45% do transporte sendo feito por automóveis, né? Então, para 2030, nós já teríamos que ter uma redução dessa condição, incluindo aí o sistema de transporte de alta capacidade, para reduzir a dinâmica de deslocamentos por carro. E para 2050, nós teremos que ter uma grande parcela, uma grande fatia do transporte sendo efetivamente feita pelo transporte de alta capacidade, um aumento com relação aos deslocamentos que se faz a pé e com bicicleta,
e uma redução muito significativa, ficando com menos de 10% dos deslocamentos em veículos individuais. Então, veja a proporção que é sair de 45% para chegar em menos de 10%, e outras modalidades de transporte ocuparem o cenário. Lógico que, quando a gente trabalha em cenário, o cenário pode se confirmar ou não, depende das ações que serão implementadas. E podemos ter um cenário um pouco diferente desse, porém, o que se espera é que ele chegue à meta da neutralidade de carbono. Por isso, trabalhamos com vários cenários, foi um trabalho bastante aprofundado sobre a previsão dos cenários para os vários segmentos onde se pretende atuar. No que diz respeito à adaptação, né? Então, a resiliência da cidade para os riscos climáticos. As principais conclusões, foi feito um trabalho também de avaliação de risco climático, que mapeou a cidade toda, as regiões onde nós temos risco de inundação, riscos de alagamento, riscos de deslizamento, isso tudo a gente tem mapeado hoje, nesse trabalho de análise de risco que foi feito. Então, nós observamos como principais conclusões a tendência de aumento na temperatura média, a maior probabilidade de ocorrência de eventos extremos de tempestades, o potencial para provocar enchentes e alagamentos, então, é aquela situação de ter realmente os episódios de quando chove, chove muito, e quando é escassez, a escassez também ela é muito intensa. Então, são aqueles episódios bastante críticos, né, que nós temos presenciado nos últimos anos acontecer cada vez com mais frequência. Então, o potencial para provocar enchentes e alagamentos, dias consecutivos sem chuva também serão frequentes, longos períodos de estiagem. Então, muitos períodos de seca e períodos de chuva onde há uma precipitação muito grande para um único período, onde os sistemas de drenagem não dão conta de toda a água que cai, né? Nós vimos isso há algum tempo, a gente tem visto isso acontecer. Então, quais são as ações, os objetivos que se pretende nessa área? É ampliar o volume de retenção distribuído de água de chuva ao longo das principais dos rios, das bacias hidrográficas, priorizando soluções baseadas na natureza. Ampliar o volume de reservação, então, nós temos uma ação de drenagem grande na cidade, em vários locais sendo feitas bacias de contenção, que é justamente para ter essa capacidade de acumular a água da chuva, de fazer uma reservação, né, da água da chuva, então, ampliar o volume de reservação por meio dos reservatórios de retenção, que estão distribuídos no município, aprimorar o sistema de manutenção, limpeza e desobstrução da rede de drenagem de águas pluviais, ampliar a permeabilidade urbana, que esse é um dos grandes desafios, né, essa condição com relação à impermeabilização excessiva da cidade, aumentar a capacidade de reservação da captação de água para consumo humano, que é um dos problemas que nós temos visto agora, principalmente nesse período de escassez. Nós temos algumas regiões da cidade, principalmente em áreas de ocupação e tudo mais, que as famílias não têm sequer não tem caixa d'água, não tem capacidade nenhuma de reservação. Então, acabou a água, entrou no rodízio, acaba a água e não tem mais abastecimento. Tem situações dos locais que são que é torneira comunitária. Então, nesses casos, pior ainda, a torneira comunitária, quando acabou a água, entrou no rodízio, fechou a torneira, não tem água. Então, nesses locais, nós estamos, inclusive, abrimos 30 poços de poços artesianos na cidade, implantamos reservatórios nessas áreas de ocupação, onde só tem o fornecimento através de torneira comunitária, implantamos reservatório e estamos abastecendo com caminhão-pipa para que essas pessoas tenham uma garantia, ainda mais em condição de pandemia, né, de ter o mínimo de água para suas necessidades básicas, mas não ficar absolutamente sem água. Ampliar e requalificar as áreas verdes urbanas, maciços florestais, arborização viária, é uma ação que nós estamos também agindo com uma forte ação, com o projeto das 100 mil árvores, então estamos fazendo um enriquecimento florestal nos bosques dos nossos parques, além dos plantios comunitários distribuídos por toda a cidade. E outra ação também, reduzir as perdas de água no sistema de abastecimento hídrico da cidade, que ela é ainda bastante significativa,
nós temos trabalhado essa meta junto com a Sanepar no novo contrato de programa que temos entre a Sanepar e o município. Bom, passando das grandes ações, foram mapeadas nessas diversas componentes 120 ações consideradas muito importantes. E das 120 ações, nós trabalhamos uma seleção de critérios, né? Através da seleção de critérios, considerando ecossistemas e áreas verdes, qualidade do ar, recursos hídricos, resíduos sólidos, mobilidade, saúde e bem-estar, trabalho, renda e pobreza, envolvimento das partes interessadas, a competência na gestão do risco climático, o financiamento também dessas ações e alinhamento de políticas públicas. E durante um período de 4 meses, nós trabalhamos com uma metodologia disponibilizada também pelo C40, que é a ferramenta ASAP, na classificação de ações, e chegamos a 20 ações que nós chamamos de ações prioritárias. Essas ações prioritárias, então, o aumento do estoque de carbono e adaptação baseada em ecossistemas. No aumento do estoque de carbono, as áreas verdes, a ampliação dessas áreas verdes, ela tem um papel importante nessa capacidade de estoque do carbono. A segunda ação, intervenções em áreas de interesse, como áreas de interesse para conservação, como agora nós estamos implantando uma nova unidade, que não é ainda uma unidade de conservação, mas ela é uma área de interesse onde nós estamos chamando de reserva hídrica do futuro, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. A outra ação que merece uma atenção assim muito especial é a drenagem urbana sustentável, que ela deve acontecer. O item 4, a segurança hídrica. O item 5, as edificações adaptadas às ameaças climáticas. Então, cada vez mais as construções inteligentes, as construções sustentáveis, que têm uma capacidade de armazenar água de chuva, enfim, de fazer o tratamento dos resíduos que são produzidos no próprio local, enfim, com todas essas medidas que podem dar uma condição de sustentabilidade. A segurança alimentar, a eficiência energética e o uso de energia de fontes renováveis, embora a matriz nacional seja predominantemente hídrica, né, nós temos ainda as térmicas que entram em operação, como estão agora, e aí contribuem muito para as emissões de gases de efeito estufa. O tratamento de efluentes domésticos é o item 8, o 9, o aproveitamento dos resíduos, que eu já comentei, o 10, a operação e planejamento da mobilidade de baixo carbono, quer dizer, a mobilidade de baixo carbono é aquela que consome pouco combustível ou combustíveis que não geram emissão de gases. A promoção da mobilidade ativa, cada vez mais as condições de trabalho próximo de moradia, os centros de bairro que oportunizam que várias atividades sejam feitas com a pé ou bicicleta. O 12, a descarbonização do transporte coletivo, então já começamos com uma medida que agora o Inter 2, será feito todo com sistema elétrico, né, já está sendo contratado esse projeto com financiamento internacional. Quer dizer, o projeto já está elaborado, já a implantação que está sendo agora efetivada. O monitoramento da qualidade do ar, monitoramento de doenças e vetores, especialmente aqueles que tenham relação com emissões atmosféricas. O controle e monitoramento do uso e ocupação do solo. O alerta, monitoramento e resposta aos eventos extremos. Então, como a Defesa Civil deve agir numa situação em que há uma previsão de que vai provocar inundação, como se antecipar a esses eventos extremos. A educação ambiental, claro, levando todas essas ações. As estratégias em economia circular, que é justamente aquele aspecto da inclusão, né, social em todas as etapas da ação climática. E o monitoramento de dados climáticos. Então, isso tudo está agora organizado nas componentes de qualidade ambiental e urbana, de eficiência energética, de resíduos sólidos e efluentes, de mobilidade urbana sustentável e a busca de um hipervisor urbano e inovação, que é como acompanhar e ter, ao mesmo tempo, sendo identificado pela população os resultados de todas essas ações. Isso através de ações de governança e comunicação que permeiam todas as ações do plano.
O plano, então, foi aprovado em 2020, né, no final de 2020, já tem o decreto de aprovação do plano, e ele estabeleceu uma estrutura de governança multissetorial, e agora essa estrutura tem a responsabilidade de fazer o detalhamento das ações priorizadas no Plano Clima, o gerenciamento dessas ações, que é implementou, qual o resultado que teve, enfim, fazer o acompanhamento da implementação das ações, avaliação e monitoramento das ações e resultados. Isso vai ser espelhado nos próximos inventários de emissões que nós fizermos, né? A gente espera já ter, comecem a aparecer os resultados de algumas medidas. A organização de um banco de dados específico sobre o tema, a articulação com os demais municípios da região metropolitana e outras instâncias e órgãos de governo, porque há que ter uma ação integrada realmente entre toda a região metropolitana, o fortalecimento da transparência e controle social do Plano Clima, quer dizer, cada vez mais as ações de conhecimento da população e com mecanismos de acesso e acompanhamento e controle social, e a coordenação do processo de estruturação da política municipal de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, que deve ser feita agora e instituída através de uma lei municipal. Então, a intenção é transformar essas diretrizes todas do plano em uma lei que estabeleça a política municipal de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Agora, as ações em andamento e próximos passos é a retomada do grupo de trabalho, que foi instituído pelo decreto número 738 de 2020. O Plano Clima foi aprovado já pela rede da C40 e fez algumas recomendações que nós estamos agora fazendo as inclusões, a complementação do plano com base nas recomendações que o C40 já realizou. A atualização do inventário de emissões de gases de efeito estufa, que agora nós estamos com a intenção e é compromisso previsto no plano de que ele seja feito a cada 2 anos, então a cada 2 anos, novo inventário. Nesse processo agora, com acompanhamento do C40, nós fizemos um processo de capacitação dentro da prefeitura, de uma equipe que tem condições de fazer o próprio inventário. Diferente das outras vezes em que nós contratamos a realização desse trabalho, agora o município tem uma autonomia no sentido de criar uma dinâmica de atualização sistemática dos dados de emissões de gases de efeito estufa. E o estabelecimento da estrutura de governança e da política municipal de mudanças climáticas, como eu comentei, né, nós estamos fazendo um processo de mudança, inclusive do organograma da própria Secretaria de Meio Ambiente, criando um departamento específico que vai tratar desse aspecto. E isso só pode acontecer no início do ano que vem, por conta de que qualquer mudança na estrutura e tudo mais, por conta de uma lei complementar do governo federal, ela só pode acontecer, não pode acontecer no ano 2021, por conta do auxílio que o governo federal fez no momento de pandemia. Então, qualquer alteração que implique mudança, criação de cargo, criação de novas estruturas, só poderá ser feita a partir do ano que vem. E aqui tem o link, né, para quem quiser acessar, então, o plano e ter ele na íntegra, com todas as ações, o detalhamento, metas e quando se prevê a implantação, está aí o link que essa apresentação já foi disponibilizada, já foi encaminhada a vocês, e fica o link para quem quiser acessar o plano. Aqui só um breve resumo de outras ações em andamento, mas que estão dentro desse escopo do Plano Clima. Então, de eficiência energética, o programa Curitiba Mais Energia, nós fomos contemplados com um financiamento do CFF, da GIZ, que é a Agência de Cooperação Alemã. Submetemos esse projeto que é para expansão da geração fotovoltaica no município. Participamos de um concurso com mais de 120 cidades do mundo e o nosso projeto foi selecionado e tivemos, então, o apoio do C40 na contratação dos projetos básicos para tornar o projeto já em condição de ser ou financiado ou implementado pelo município. O município decidiu por implementar ele próprio, que é a pirâmide solar da Caximba, que vai ser um sistema fotovoltaico, o terminal de ônibus do
do Boqueirão, Santa Cândida e Pinheirinho, e mais a rodoferroviária. Juntos, esses 5 projetos, eles vão gerar 8 megawatts de energia. Então, essa energia produzida, ela é suficiente para o consumo somada com os projetos já implantados, que é o Palácio 29 de Março, que já tem sistema fotovoltaico, a CGH Nicolau Clípio, que é uma pequena central de geração hidráulica no Parque Barigui, o sistema fotovoltaico da Galeria 4 Estações do Botânico e mais do Salão de Atos. Então, esses já implantados, com esses 5 que agora nós estamos em fase de implantação, já concluímos, já foi feito o projeto básico e já fizemos um primeiro edital para o projeto da Cachimba, porém não houve empresa interessada, então nós fizemos uma revisão do edital e vamos republicar agora, ainda na primeira quinzena de outubro. E dos terminais de ônibus e da rodoferroviária também já será implantado. Juntos, esses projetos, eles vão suprir 60% do consumo de todos os próprios municipais. Então, somando todas as escolas, unidades de saúde, 60% do consumo é de geração produzida pelo próprio município no sistema da geração distribuída. Em áreas verdes, nós estamos buscando ampliar as unidades de conservação, temos nesse aspecto aí um reforço importante para aquelas unidades de conservação que são de propriedade privada, como as RPPNMs. Então, nós estamos já com 54 unidades criadas no município, tivemos um incremento grande aí no último mês, foram mais 20 unidades criadas, e já é a cidade do Brasil que tem o maior número de unidades de RPPNMs implantadas. Iniciamos o projeto 100 mil árvores, que foi um desafio que o prefeito Rafael Greca nos colocou para chegar da primavera de 2019 até a primavera de 2020, com o plantio de 100 mil árvores. Então, de começo, pareceu uma meta assim, impossível de ser alcançada, porque e as mudas, e quais os locais, enfim, começamos, houve uma grande adesão da população, foram feitos vários mutirões com o pessoal de voluntariado, escolas, exército, enfim, e mesmo com pandemia, daí no período mais crítico da pandemia, nós não fizemos os plantios, os mutirões de plantios, nossa equipe continuou fazendo os plantios, daí buscando mais a fazer o enriquecimento em áreas de bosques públicos, e chegamos, então, à primavera de 2020 com 108 mil árvores plantadas. Aí deixou de ser desafio e passou a ser meta permanente, 100 mil por ano, e nós agora já passamos de 160 mil árvores plantadas dentro desse projeto, que é uma ação importante também. Segurança hídrica, nós temos o projeto que é, como eu falei, além dos poços subterrâneos que nós implantamos para abastecimento agora em período de escassez, nós fizemos já um mapeamento de uma extensa área que tem mais de 20 quilômetros quadrados, na bacia do Iguaçu, que pega ali desde o Cajuru até onde o Barigui chega no Iguaçu, né, lá na divisa com Araucária, e a previsão é fazer como que um grande parque linear, com a delimitação de uma via-parque. Essa área, a margem do Iguaçu, toda ela tem várias cavas de antiga exploração de areia. Então, já mapeamos toda essa área. A área dessas cavas, a intenção é formar grandes lagos, vai dar uma capacidade de reservação de 43 bilhões de litros de água. E a forma de implementação, veja, se nós formos falar em desapropriar toda essa área, né, que é uma área bastante extensa, para a implantação desse projeto, ele fica relativamente elevado o custo. Então, o que nós estamos buscando é um mecanismo são todos lotes compridos naquela região do Iguaçu, então nós estamos procurando negociação com os proprietários, a área definida como área para início do projeto é uma extensão de 4,5 km, que tem apenas 10 proprietários, e nós estamos trabalhando com parâmetros de ocupação diferenciados, onde ele ceda para o município uma parte da área para a implantação do projeto, dos lagos, com a ocupação das cavas, e ele tem uma condição melhor de ocupação do remanescente do lote.
Então, isso permite uma ocupação boa, digamos assim, que não traga degradação, e, ao mesmo tempo, permite a criação dessa que nós estamos chamando como reserva hídrica do futuro. Então, já começamos, já está toda delimitada, temos um termo de cooperação já firmado com o Estado, a Sanepar vai entrar com a parte da infraestrutura hídrica, e nós vamos implantar, então, esse parque, que ele começa a ser implantado e vai seguindo, e já tem adesão também dos municípios da região metropolitana, que fazem divisa ali com o Rio Iguaçu e Curitiba. Em adaptação, um dos projetos mais expressivos que nós estamos implementando é a gestão do risco climático do bairro Novo da Caximba, que é aquela grande ocupação do 29 de outubro, com mais de 2.500 famílias, também na margem do Iguaçu, lá na ponta, onde ele encontra o Barigui, e que será feita toda a relocação de mais de 1.500 famílias serão relocadas, e uma parte permanecerá no local, mas com todo um conceito de permeabilidade nas calçadas, mesmo no pavimento onde haverão as ruas, com geração fotovoltaica nas casas, enfim, ele já é um projeto de regularização fundiária, mas que já tem essa componente de adaptação ao risco climático. Como segurança alimentar, a fazenda urbana também tem sido um bom exemplo, e as hortas comunitárias, as hortas urbanas também, que estão espalhadas em toda a cidade. E no item mobilidade sustentável, como eu comentei, o projeto do Inter 2, que já é um sistema em que haverá a matriz será elétrica, né, desse modal de transporte. Então, já começa uma migração para essa descarbonização, né, dos sistemas de transporte. Então, basicamente, como considerações finais do plano, nós entendemos que esse plano ele é um documento estratégico, porque ele concentra, ele norteia toda a política urbana municipal e demonstra como a cidade pretende alcançar os objetivos e metas para o ano de 2050, alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável e com o Acordo de Paris. Então, está alinhado aí aos compromissos ambientais das maiores cidades do mundo e cada vez trazendo mais cidades para esse engajamento. É um processo de construção de conhecimento, de engajamento e participação. Então, estamos descobrindo como fazer as coisas acontecerem para termos esses resultados. Os cenários que foram trabalhados, eles possuem limitações, logicamente, você não tem como... tem muitos itens que são incertezas, então eles carregam incertezas dos modelos, o que pode resultar em uma variação com relação às metas estabelecidas. Por isso, essa revisão a cada 2 anos, que você faz o inventário, reavalia as ações, então ele é dinâmico, né? Não é um plano a ser seguido para ser sempre assim, ele é dinâmico, ele tem essa forma de atualização. Ao mesmo tempo, em que demanda um esforço robusto da sociedade, o Plano Clima também apresenta diversas oportunidades. Esse é um aspecto que nós devemos prestar também atenção em como tem sido aquilo que se chama da economia verde, como essas atividades têm crescido em outras cidades, em outros países que têm adotado uma política de um grande esforço na redução de mudança do clima. Nós vemos, por exemplo, o Reino Unido conseguiu fazer uma redução de 40% de suas emissões, ao mesmo tempo em que cresceu 8% o PIB. Então, não há uma contradição entre cuidar do meio ambiente e economia, ao contrário. O não cuidar vai ter implicações sobre a economia, né, e trazer consequências graves aí para os sistemas socioeconômicos. E possibilita novas formas de se relacionar com o ambiente urbano de forma mais sustentável e com melhor qualidade de vida. E nós estamos também contribuindo para o esforço internacional de enfrentamento da mudança do clima no planeta. Então, ele é uma janela de oportunidade para a cidade assumir uma posição de inovação, liderança e protagonismo em relação ao enfrentamento à mudança do clima. E, logicamente, que o sucesso da sua implementação depende do engajamento e responsabilidade compartilhada entre toda a sociedade, né? Não será somente o poder público que vai, logicamente, as políticas públicas, elas são indutoras, elas reforçam muito e têm a sua responsabilidade, mas sozinho o poder público não dá conta de cumprir com todas essas medidas.
Então, basicamente, essa que é a explanação que eu gostaria de fazer na data de hoje, e me coloco à disposição agora para algum esclarecimento ou para os comentários que os senhores queiram fazer. Muito obrigada. Obrigado, secretária, excelente a sua palestra. Fiquei entusiasmado ao ouvir que já temos mais de 50 RPPNMs em Curitiba, e o meu irmão Eurico foi o autor da primeira RPPNM da cidade, há menos de 20 anos atrás, né, Marilza? Então, é muito importante Exatamente. que essa ideia aí se proliferou e que está dando certo. Mas, Marilza, eu gostaria de fazer uma pergunta inicialmente a você, depois já passo a palavra ao nosso diretor técnico, Rodrigo. Recentemente eu participei de uma live com diretores da Sanepar e acabei fazendo a pergunta no chat e não deu tempo deles me responderem. Com relação a todo o planejamento para nós minimizarmos essa crise hídrica e essa quantidade de água que teremos no futuro, qual é a relação com a população? Qual seria o limite da população da região metropolitana que permitiria que nós pudéssemos ter água suficiente para atender essa população? Eu lembro bem, esse ano faz 50 anos que eu moro em Curitiba. Quando eu vim para cá, em 71, a população era em torno de 500 mil habitantes. Em 50 anos, ela multiplicou por 4, já temos aí quase 2 milhões de habitantes. Será que daqui a 50 anos teremos 8 milhões de habitantes? Teremos água suficiente para atender essa população no futuro? Então, Borges, de fato, veja, agora nós estamos com a população da região metropolitana. Curitiba já passa de 1.800.000 habitantes. Região metropolitana já passa de 3 milhões de habitantes. Então, eu diria para você que ela não tem exatamente, a relação não é exatamente com o limite do número de pessoas, mas a forma como é utilizada a água. A nossa média de consumo está em torno de 150 a 200 litros por habitante dia. É uma média bastante alta. Então, as ações com relação à conscientização ao uso adequado da água que podem fazer a diferença com relação a essa capacidade. E, logicamente, não só o uso adequado, mas nós temos que melhorar a nossa infraestrutura em termos da capacidade de reservação e distribuição de água potável. Por isso que nós estamos buscando, com esse projeto da Reserva Hídrica do Futuro, fazer um projeto que ele está próximo da cidade. Curitiba não é autossuficiente em abastecimento de água, nós temos aqui no nosso território parte da represa do Passaúna, é somente ela, e que não garante cerca de 40% do abastecimento da cidade, o restante vem da região metropolitana. E agora nós estamos voltando os olhos ali para a região do Iguaçu, quer dizer, a região sul de Curitiba, com uma capacidade, através das cavas já implantadas e com a formação desses lagos, 43 bilhões de litros d'água. Há uma expectativa de que seja suficiente para suprir a água de Curitiba nos períodos de escassez. Então, essa melhora da infraestrutura, a redução do desperdício de água tratada, que ele ainda é grande, e a própria conscientização da população para um uso racional e um melhor uso da água é que vai garantir sustentabilidade de longo prazo. Então, não tem a ver exatamente com um limite de população, mas com uma melhoria de infraestrutura e com mudança de hábitos da sociedade para a gente garantir o consumo adequado. Ok, obrigado, Marilza. Passo a palavra ao Rodrigo, que quer fazer uma pergunta, e já temos algumas pessoas que estão inscritas aí, já fizeram perguntas através do chat. Rodrigo, por gentileza. Obrigado, Borges. Bom, Marilza, eu gostei muito da tua apresentação. Fiquei feliz de saber que a prefeitura está tomando algumas ações aí nesse sentido e conhecer um pouco mais sobre o Plan Clima, né? Dentro do que se apresentou, ficou muito evidente ali o impacto que os transportes e a própria energia, o consumo energético tem nas emissões, né? Dentro desse tema, a gente promoveu no IEP alguns eventos interessantes, como, por exemplo, trouxemos um professor da Noruega para falar sobre o aproveitamento da energia geotérmica através das estacas, das fundações de um edifício. É algo pouco utilizado no Brasil, tem em caráter de pesquisa alguma coisa na USP, e eu fico surpreso realmente que não tem ninguém explorando comercialmente esse tipo de tema. Também teve uma palestra que tem no YouTube, vocês vejam lá no nosso canal, sobre a mitigação da pegada de CO2 na produção de cimento e concreto. Tem mais de 800 visualizações esse vídeo, essa palestra lá no nosso canal. Mas, Marilza, pegando um gancho aí,
você comentou muito sobre o monitoramento, quer dizer, o Curitiba se entrou em determinados acordos, em determinados compromissos e precisa monitorar e fazer um registro histórico dessas emissões. O que está sendo utilizado em termos de tecnologia da prefeitura, em termos de sensores, em termos de para monitorar isso e poder comprovar a efetividade das ações que foram planejadas? Então, vamos lá, Rodrigo. Veja, você comentou sobre a redução do CO2 no ciclo de produção, né, do cimento, que é uma apresentação que tem disponível, e eu gostaria até, me lembrei de uma situação que foi um dos exemplos, um dos ótimos exemplos que nós tivemos, que foi o trabalho feito pelo Pequeno Príncipe. O Hospital Pequeno Príncipe fez uma quantificação de quanto são as emissões deles. Então, assim, qualquer atividade pode quantificar quanto emite de carbono. E a opção deles foi em reduzir o que eles poderiam reduzir, e aquilo que eles não conseguiam reduzir, eles fizeram a compensação adquirindo ou fazendo a manutenção de uma área de reserva com plantio de árvores na região de Antonina, que a SPVS gerencia. Então, quando um hospital consegue fazer esse tipo de ação, e eu diria assim, pelas carências e necessidades que tem a área da saúde, se um hospital consegue fazer, indústria e outras atividades conseguem também, né? Então, eu só queria registrar aí essa experiência também do Pequeno Príncipe, que foi um dos pioneiros aí em termos de quantificar suas emissões, buscar mitigar e compensar. Na área do transporte, realmente, é o grande vilão em termos das emissões nas cidades, é a área de transporte. E tem vários modais sendo estudados, ou em primeiro lugar, passar para um modelo de alimentação elétrica dos veículos, o que Curitiba está buscando nesse momento com o Inter 2, mas busca também outras alternativas. Essa situação da energia geotérmica, ela é uma das possibilidades, mas que ela é pouco explorada, a gente tem pouca informação e conhecimento ainda quanto à viabilidade econômica e tudo, mas acho que é uma aposta de futuro aí que nós vamos ter também, né? Outros países já utilizam bastante. Nós estamos buscando fazer o monitoramento através dos sistemas que nós temos hoje, que ainda não temos um sistema definido, com tecnologia embarcada. Por exemplo, estamos discutindo agora a PPP da iluminação pública. Então, uma das formas que nós queremos fazer é a utilização também de sensores para conseguir avaliar melhor, ampliar a rede de monitoramento de qualidade do ar. Esse é um dos aspectos. Mas, basicamente, dados de consumo, de deslocamento de pessoas, de formas de deslocamento, não há ainda uma tecnologia definida. Isso é uma das ações que vai ser detalhada e implementada. Eu diria assim, é um conjunto de tecnologias, né? Não há uma específica a ser utilizada. Ok. O presidente Nelson Gomes também queria fazer uma pergunta. Bem, inicialmente, secretária Marilza, parabéns pela sua excelente explanação, e, na realidade, não é só a explanação, é pelo excepcional trabalho de visão de longo prazo daquilo que o município precisa, isso é o que é mais importante. Mas acrescente-se a isso, certo, a iniciativa de sua revisão a cada 2 anos, quer dizer, é uma coisa que muita gente vai dizer, e esperamos que isso seja um plano não da atual gestão, e que os futuros governantes continuem com esse trabalho. Isso é o aspecto mais importante de todo o plano. Não ter a síndrome, não inventado aqui, não presta. Não, isso presta, esse plano é bom, é isso que nós temos que fazer e lutar para que ele seja continuado. Esse coloco como os aspectos importantíssimos e fundamentais nesse plano aí, para que isso torne-se a realidade, não nos próximos 3 anos ou 4 anos da gestão, não, precisa estar para o 2050, é isso que todos nós, como munícipes, almejamos, né? Mas eu tenho algumas colocações e acho interessante. O IEP instalou há pouco tempo, certo, uma antena que coleta dados climáticos. Nós estamos coletando um teste, certo? Não é teste, mas viabilizando, certo, a coleta de 4 elementos climáticos, né? Que é pressão, temperatura, umidade e ruído. 4 dados ambientais, vamos dizer assim, certo?
E isso você pode colocar com um sensor simplesinho, é uma caixa, se você tem ideia, isso é uma caixa de 10 por 10 centímetros, que tem a capacidade de conectar esses dados a 6 quilômetros de distância. Isso eu poderia ter lá um sensor lá na prefeitura, transmite aqui para esse sensorzinho, transmite para a antena do IEP e eu devolvo graciosamente, está disponível isso, certo? Eu devolvo na internet, isto está no mundo, está na internet e está no mundo, isso está disponível, aí para qualquer pessoa que queira usar. Veja, é tão simples, o sistema, usa o sistema de comunicação LoRa, chamado, não tem restrições de uso aí da parte da Anatel, etc. Isso está disponível para alguém. Inclusive, se quiserem coletar, testar esse tipo de coisa, viabilizar isso, o IEP coloca isso à disposição, não só da secretaria, como de todas as pessoas que quiserem, certo? Não há nenhum ônus geral em transmitir as informações e o IEP disponibilizar essa informação. Então, você pode transmitir coleta de dados, de qualidade do ar, claro, tem que colocar o sensor que vai medir. Transmite para a antena, coloca na internet, nós devolvemos na internet. Essa é uma atividade que está aí à disposição de todas as pessoas. Certo? Então, se quiser testar. E um detalhe, é tão simples, que os grandes desenvolvedores, é calouro de engenharia, um estudante. O outro é o trabalho, é o irmão que está fazendo o trabalho de graduação, de conclusão do curso de engenharia. É claro que eles tiveram monitoria, o suporte de um técnico especializado, mas é muito simples, certo? É muito simples coletar dados em qualquer lugar e colocar na internet, certo? Basta... existe um grande investimento para isso, posso dizer para você, garanto, Marido, é simples, barato e fácil de fazer. Certo? Então, essa política de ter dados em todas as regiões, com certeza está disponível, o IEP coloca, o Rodrigo conhece, o Borges conhece o sistema. Para você ter uma ideia, é uma anteninha, a antena, olha o tamanho da antena para coletar 16 quilômetros. Ela é menor que um cabo de guarda-chuva, não é um guarda-chuva não aberto, não, só a parte central do guarda-chuva, a parte metálica. É uma antena de 60 centímetros de altura, da espessura de um lápis. Só para você ter ideia do que é a tecnologia que está aqui, está disponível e pode ser implantada em qualquer lugar, em qualquer edifício público, joga e dá para fazer uma rede facilmente. Mas a minha pergunta então isso está disponível, para colocar que está disponível aí, a hora que quiserem ver isso testando, dá para falar com esse pessoal sem problema nenhum. O segundo aspecto, me preocupa muito quando a gente fala assim, não, nós vamos colocar energia fotovoltaica, né, solar fotovoltaica, energia eólica. E esquece-se do problema que essas são energias não contínuas. Elas não são, só tem energia solar quando tem sol, só tem energia eólica quando tem vento. Então, há que haver uma complementação disso, certo? Então, a necessidade ainda seja ela usina nuclear, usina hidráulica, etc., há necessidade dessas outras energias. Então, a gente não pode só dizer, não, nós vamos ter só energia eólica e solar. Não, nós vamos ter, mas será complementada por... Como tem lá, né? A energia que gera lá no Parque Barigui, aquela energia gera 24 horas por dia. Claro que se faltar água, né? Não vai gerar, mas ela está lá disponível gerando. E isso contribui muito com a manutenção da eólica. Certo? E essa é uma colocação importante, certo? Que a gente tem uma visão de longo prazo. Não, nós vamos substituir tudo por eólico. Esquece que o painel eólico, não podemos esquecer que a durabilidade da eólica, da solar, os painéis solares têm uma durabilidade de, estima-se aí 20 anos, enquanto uma usina hidráulica tem viabilidade, tem usina hidráulica aí funcionando mais de 130 anos. Sabe? Então, claro, vai ter inundação, etc., mas a gente tem que pensar uma coisa um pouquinho mais, quando se fala energia, não, espera aí, vamos pensar também de como essa energia vai ser gerada continuamente. É só essa seria a observação que eu poderia colocar. E, mais uma vez, parabéns pela excelente palestra,
Parabéns pelo excelente trabalho, certo? Que contribui muito com a nossa cidade. Obrigado. Obrigada, presidente Nelson. Realmente, buscar essa visão de longo prazo, como o senhor bem colocou, isso não é obra para uma gestão, né? Quando nós estamos falando de metas para 2050, há realmente que ter um compromisso que seja assumido por várias gestões. Daí, os compromissos internacionais, que garantem também um pouco, dando esse respaldo para que gestões futuras venham a dar sequência àquilo que se compromissou nessa gestão, né? E daí a necessidade também de previsão de revisão, porque na medida que você altera e alterna as várias gestões da cidade, você tem também condição de realinhar o plano de acordo com as novas diretrizes, mas sem perder de vista que você tem um compromisso lá. Essa meta não é uma meta criada pelo desejo da atual gestão, é uma meta criada pela situação que nós temos, ou nós reduzimos a esses patamares, ou teremos sérios problemas, né? Problemas ainda maiores do que os que já temos. Então, esse compromisso, na medida que haja o engajamento da sociedade toda, cada novo governo vai assumir também os compromissos, porque vem a demanda da sociedade, né? E que nós acreditamos que vai ser para valer e que vai ter consequência como um plano de longo prazo. Eu agradeço a colocação, a disponibilização do sensor, nós vamos procurar conhecer, sim, e verificar, porque todas as formas de dados que nós consigamos monitorar e ter essas informações, elas vão contribuir para o realinhamento dos nossos planos, né? Claro que o inventário, ele segue uma metodologia específica determinada lá pelo painel interglobal de mudanças climáticas, que nós temos que seguir, mas as informações que venham a ser disponibilizadas sempre ajudam muito. Foi muito importante a sua colocação, e de certa forma uma correção, porque quando nós falamos ali no reforço às energias renováveis, assim, como meta, nós queremos garantir o uso das energias renováveis, né? A geração hidráulica também é energia renovável, e nós gostaríamos que nossa matriz fosse só hidráulica, que não tivéssemos as térmicas contribuindo. Porém, nós temos hoje a possibilidade da energia solar. E no caso do Parque Barigui, quando nós temos lá um vertedouro, fizemos o aproveitamento com uma geração hidráulica. Onde temos a possibilidade de aproveitamento da energia solar, vai o uso da energia solar, mas de forma complementar, buscando o uso múltiplo dos recursos. Essa que é a intenção mesmo. Obrigado, secretário. Obrigado, secretária. Temos mais uma pergunta aqui do Paulo Sidney Ferraz, que foi, durante muitos anos, chefe do escritório da Rede Ferroviária Federal, aqui em Curitiba. Ele pergunta, como o transporte tem maior peso na produção de gases, existem projetos de implantação de sistemas de VLT, veículos leves sobre trilhos, que são mais rápidos, mais confortáveis, de menos tempo de execução e menos poluentes? Marilza e Borges, deixa eu fazer uma intervenção nessa pergunta, intervenção entre aspas, só uma complementação. Quando se fala em transportes, né, como o próprio Paulo comentou, e foi comentar na apresentação que o transporte tem um peso elevado na emissão de carbono. Porém, nada adianta a gente trocar todos os meios de transporte por elétrico se a fonte da energia elétrica também for altamente poluente, como, por exemplo, energias térmicas, como, por exemplo, as termoelétricas. Quer dizer, então, é possível, talvez, até comprovar que um veículo movido a um combustível fóssil gere menos impacto sobre o aspecto de emissões do que um veículo elétrico cuja fonte seja altamente poluente, né? Então, só para complementar essa pergunta e ouvir as considerações da Marilza. De fato, você tem toda a razão, tem que ver o que está atrás da tomada, né? Se atrás da tomada a geração não é uma geração que tem uma alta emissão, não vai ser a mudança para o carro elétrico que vai contribuir. Então, é o ciclo inteiro que tem que ser pensado. E até aproveitando dentro do que o presidente falou na intervenção última que ele fez, com relação ao uso mesmo das energias renováveis, nós temos pensado e já colocado todo o segmento também a fazer esse questionamento,
o sistema fotovoltaico, a gente implanta hoje, mas daqui a 20, 25 anos, o que nós vamos fazer com as placas? Quer dizer, que isso não vire um resíduo, que tem uma condição de aproveitamento. Então, esses desafios nós já estão sendo colocados para todo o ciclo do produto, né? Então, é como você disse, não dá para só usar o carro, mudar todo o transporte para elétrico e como é que produz a energia, não é mesmo? Então, mas já se pensa assim no VLT. Hoje o IPUC está desenvolvendo vários estudos com relação a toda a modalidade de transporte, e uma iniciativa que já está em implantação agora, já os projetos já concluídos e já vai para licitação para a obra propriamente dita, que é o sistema do Inter 2, que será elétrico. Temos uma pergunta, eu acredito que seja do Ângelo, da PAV, eu não estou conseguindo identificar aqui, mas ele pergunta: a Secretaria Municipal do Meio Ambiente possui indicadores ambientais da cidade? Caso positivo, esses indicadores ambientais poderiam ser disponibilizados para consulta dos cidadãos? Viva as RPPNMs! Saiba mais sobre a RPPNM no www.apav.org.br. Excelente iniciativa da Reserva Hídrica do Futuro. Que bom. Então, veja só, os indicadores que nós temos hoje, temos vários indicadores com relação ao índice de área verde por habitante, por exemplo, que é de 60 metros quadrados de área verde, o índice de reciclagem de Curitiba, que é 22% de todo o resíduo que é produzido hoje, ele é separado para a reciclagem, mas essas informações elas estão dispersas em várias plataformas, não há uma única que demonstre os indicadores, então nós estamos construindo isso para ter, de forma que a pessoa acesse e consiga as informações numa única plataforma dos indicadores ambientais da cidade. Isso foi previsto, nós fizemos agora, durante esse ano, a revisão da Lei 7833, que era de 91, que é a Lei da Política Municipal de Meio Ambiente. Então, foi aprovada nova lei, substituindo a 7833, vários instrumentos foram previstos, novos instrumentos de gestão ambiental, e ter um sistema de indicadores ambientais foi uma das previsões da nova lei. Então, nós estamos agora trabalhando na regulamentação da nova lei e também já construindo esses novos sistemas para ter os indicadores todos disponíveis para a população. Ok. Temos mais aqui um convite já para a senhora, secretária. O Observatório de Justiça e Conservação gostaria de convidar a secretária para abordar tema entre nossos ouvintes no programa Justiça e Conservação, amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Estaria disposta? Poxa, nós podemos combinar um outro, olha, com todo prazer, nós vamos abordar esse tema, mas só não consigo amanhã, porque já tenho um compromisso que começa às 8h30, então acho que não daria tempo. Tá certo. Mas fico à disposição deles para nós combinarmos uma nova data com um outro horário para podermos fazer essa exposição. Ok. Temos aqui um comentário também do Marco Strade, superintendente da Secretaria do Meio Ambiente. Excelente exposição e conexão com a realidade, secretária. Quanto à água, sem dúvida, temos que partir para o consumo racional. Aproveitemos a escassez para mantermos a conduta com a economia. O que mais aqui? Deixa eu ver. Com relação ao projeto de eficiência energética, foi considerado as questões de diminuição do consumo de energia para o melhor uso da energia solar, ou está sendo colocadas as placas solares sem considerar a troca de equipamentos antigos que consomem mais energia? Eu não sei, Rodrigo, se você puder me ajudar, eu não estou conseguindo identificar quem está fazendo a pergunta. É o Euclésio Finati. Então, por gentileza, Rodrigo, talvez seja o problema do meu equipamento, se você puder, as próximas perguntas ir fazendo, sim. identificando. Marilza, deu para entender essa do Euclésio aí? Deu para entender, sim, a pergunta do Euclésio. E está assim, por exemplo, o Palácio 29 de Março foi a primeira unidade que nós fizemos a instalação do sistema fotovoltaico. Então, o projeto foi um projeto aprovado na chamada pública da Copel ANEEL, então foi feito com recurso da chamada pública da Copel, e é um projeto de eficientização energética. Então, além da implantação do sistema fotovoltaico, nós fizemos toda a substituição de equipamentos, foram mais de 5.000 lâmpadas que foram substituídas por lâmpadas de LED, e além do que fizemos também a capacitação dos servidores que trabalham lá no prédio para a economia de energia. Quer dizer, não adianta realmente só fazer
uma modalidade de geração nova, né? Tem que evitar o desperdício e cuidar da eficiência energética da unidade como um todo. Então, há uma preocupação com esse aspecto, agora partindo para uma geração maior, de 8 megas, né? São mais de 4.000 unidades de próprios municipais que terão o consumo agora garantido nesse sistema da geração distribuída. Essa capacitação e melhoria da eficiência energética nas unidades será feita em todas elas. Ok. A Betina Bruel, da APAV, dá os parabéns e, seguindo o exemplo do Hospital Pequeno Príncipe, você considera viável que empresas de Curitiba pudessem compensar suas emissões apoiando a conservação ou a restauração de floresta nativa em imóveis privados, quando os proprietários não desejam criar uma RPPNM, ou mesmo as RPPNM poderiam ser utilizadas para compensação de carbono como uma alternativa para o potencial construtivo? Eu considero perfeitamente viável. É exatamente o exemplo do Hospital Pequeno Príncipe. A compensação que eles estão fazendo é em uma reserva que ela é gerenciada pela SPVS. Então, é um empreendimento privado fazendo a compensação em uma unidade que ela é gerenciada, que é de propriedade da SPVS. Então, poderíamos partir do mesmo princípio, pensando em empresas que possam compensar, fazendo a adoção, digamos assim, da conservação que é feita em uma RPPNM, promovendo enriquecimento florestal, implantando, fazendo com que se tenha realmente um manejo adequado desse espaço, perfeitamente possível. Ok. Muitos parabéns para você, do Armando Reck, Gilmar Lima, Gina Guerra, Ângelo Guimarães, enfim. Agradeço a todos. A todos aqui falando. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Tem uns 3 aqui no Q&A, já vou fazer. Ok, vamos lá. César Amin Pasqualin, tá? Qual a possibilidade técnica de fazer o plantio de árvores frutíferas para consumo de pássaros e até para a população? E como se dará a exploração e uso de águas obtidos através de poços artesianos? O Pasqualin é o presidente do Sindicato dos Veterinários do Paraná. Pasqualin, olha, nesse projeto das 100.000 árvores, as pessoas podem também solicitar as mudas lá no nosso horto municipal da Barreirinha e levar para fazer o plantio em casa. Logicamente, faz um cadastro, tudo indicando onde essas árvores vão ser plantadas, porque está sendo mapeado o local de plantio delas. E as mudas de árvores que nós fornecemos e que nós usamos nos nossos plantios, são todas elas árvores nativas, muitas delas são frutíferas. Nós não utilizamos, e já teve demandas assim com relação à arborização pública. Na arborização pública, nós não utilizamos frutíferas, porque quando é plantado no quintal da pessoa, ela vai cuidar dessa árvore e tudo mais. Quando é na arborização pública, você tem as pessoas que apoiam essa iniciativa e outros que não apoiam, acham que a fruta pode sujar, pode estragar, então é mais complicado na arborização pública. Por isso, na arborização pública, a gente não usa frutíferas, mas incentivamos o uso de frutíferas. No caso dos parques, por exemplo, no enriquecimento das áreas de bosques dentro dos parques, nós usamos frutíferas para o incremento da vegetação e para as pessoas plantarem também em seus quintais, e quando é feita a reposição obrigatória, no caso de autorização de corte de árvores, é necessário a reposição obrigatória. Essa reposição obrigatória, ela deve ser feita obrigatoriamente com nativas e pode ser feita com frutíferas. Ok, a segunda dele era sobre poços artesianos, né? Sim, com relação aos poços artesianos, nós estamos fazendo da seguinte forma: a demanda é encaminhada no local de implantação do reservatório, quando é o caso de abastecimento dos reservatórios, a liderança comunitária que atua na região, ela monitora se o reservatório está cheio, se precisa reabastecer, e solicita através da administração regional. E daí nós temos a logística para abastecimento. Então, começa funcionando assim, aí, conforme a demanda, a gente já vai estabelecendo uma logística de reposição diária ou em dias alternados para manter o reservatório abastecido. Fora os reservatórios, nós estamos utilizando a água dos poços subterrâneos em todas as atividades do município. Por exemplo, recentemente, nós lavamos a estufa do Jardim Botânico, recentemente ela foi recuperada,
Se nós não fizermos uma lavagem, pelo menos anual, a gente vai realmente degradando muito. Então, é com a água do poço subterrâneo. A irrigação é a água de reuso. Quando não é possível água de reuso, aí é água do poço subterrâneo também. Então, e outros espaços que nós vamos abastecer, as piscinas públicas, por exemplo, do Clube da Gente, será com água do poço artesiano. É uma forma também de sustentabilidade dos espaços municipais que têm um alto consumo de água. Ok. Quando você respondia sobre as árvores frutíferas, veio uma mensagem da Regina Saraceni, da Amave, dizendo que a Amave adquiriu mudas para o espaço público com a doação na Regional Santa Felicidade. As últimas adquiridas foram 4 pitangueiras que plantamos na Praça Canto de Itália. Adorei o projeto de doação de mudas, plantio sempre autorizado pela Regional. Legal, Regina. O Nelson, você queria responder, o Gobi mandou uma mensagem aqui para a Marilza, pareceu que você quer responder ele ao vivo, é isso? Não, eu só estava elogiando o Gobi aí, um grande, profundo conhecedor, amigo da gente, certo, aí do IEP, da Câmara de Mediação, a Câmara de Meio Ambiente, certo, e é um exponente aí do ambiente. Mas eu tenho uma curiosidade, certo, com certeza é de conhecimento da Secretaria, que tem o pessoal da Universidade Federal do Pará, está cadastrando todos os pinheiros aqui de Curitiba com as coordenadas geográficas aí, isto é, se alguém eliminar um pinheiro, esses que têm restrição de corte, sabe? Eu vi uma reportagem da CBN sobre isso aí, certo? Então, hoje já tem um dedo duro aí sobre pinheiro, então quem está querendo mexer em pinheiro, por favor, deixa o pinheiro lá, porque tem um dedo duro aí indicando se você fizer qualquer coisa nisso aí. Não sei se poderia comentar alguma coisa, secretária, a respeito desse projeto aí da Universidade Federal? Sim. Nós conhecemos o projeto, não tivemos oportunidade ainda de conversar com o professor Sanqueta, que é um dos coordenadores, temos a intenção, né, de conversar, porque realmente podemos ter um bom uso dessa proposta, porque está mapeando as araucárias, o projeto Araucariando, né? Isso, Araucariando. Eles vão, e nós temos também um monitoramento com fotos aéreas, né, de toda a cidade. Então, quando ocorre corte de pinheiro, 99,9% das vezes que acontece, acaba havendo denúncia de corte, então a gente acaba tendo conhecimento, porque daí você verifica pela foto aérea, quando não tem vestígio da árvore, e vai ver que lá existia um pinheiro. Assim como outras árvores, também fazemos esse acompanhamento. Mas nós, a partir de 2017, quando foi a gestão passada do prefeito Rafael Greca, nós fizemos realmente um decreto específico, e tornamos muito mais rigoroso o critério com a aprovação de árvores de araucárias na cidade. O que a gente tem observado? Alguns segmentos, né, e até professores da universidade, como o professor Zanetti, algumas pessoas defendiam a seguinte posição, de que quanto mais você restringe o corte, quanto mais rigoroso você é, mais você incentiva a cortar. Só que o fato de não ter uma lei tão rigorosa como a que nós fizemos, não evitou que se cortasse durante esse tempo todo, e a cidade foi perdendo seus remanescentes. Então, nós colocamos a araucária, por ser uma espécie ameaçada de extinção, num rol e criamos uma comissão que analisa os pedidos de corte. Quando a árvore está oferecendo risco de queda, ou algum risco, seja para bens materiais, ou seja, risco de queda mesmo, que pode atingir pessoas, é autorizado o corte. Quando a árvore está em uma posição no lote, que ela vai inviabilizar a ocupação, é autorizado o corte também, mediante compensação, porque, do contrário, o município teria que indenizar o imóvel, né? Então, é autorizado, mas, de fato, o critério ele é bastante rigoroso, e o que nós temos visto é que não tem prejudicado em nada. Aquelas pessoas que insistem em cortar a araucária porque querem vender o lote, e que, com isso, acham que vão ter um valor maior no lote, porque ele está sem araucária, não vai ter impedimento na construção, continua existindo essa demanda, essa pressão sobre o corte. Por outro lado, tem um número cada vez maior de pessoas que estão plantando e cuidando. Então, achamos acertado, e em tempos de todos os problemas que nós estamos vivenciando, como falando também
dessa situação da mudança do clima, árvore, para nós, sempre é bom em pé. E araucária, preferencialmente, também em pé. Então, nós vamos continuar nessa ação com bastante rigor, né, como tem que ser. Obrigado, Marilza. Secretário. Muito obrigado. O Gobi estava mandando uma mensagem, né? O professor Gobi faz parte da nossa CT de Meio Ambiente, parabenizando pela tua palestra e pelas tuas explicações. Também muito obrigado, Gobi. O Ângelo Guimarães estava complementando que mais um indicador bacana para a cidade, a SMMA disponibilizar uma página na internet que permite a consulta das licenças de corte. Mais uma excelente iniciativa da cidade. E as árvores em área urbana precisam de um bom acompanhamento. O Ranúzio comentando que o Zoológico de Curitiba também usa água de poço, quando você estava respondendo lá da água de poço. Exatamente. E é isso, acho que as perguntas, Borges, tá? Eu só gostaria de aproveitar que eu já estou falando aqui e agradecer novamente a tua presença, Marilza. Foi um prazer, excelente palestra, técnica, né? Como a gente sempre gosta, falando muito tecnicamente, você demonstra muito conhecimento no assunto e foi um prazer ter te ouvido e ter recebido você aqui no IEP hoje, tá? Borges, eu passo a palavra para você, então. Ok, Marilza, eu queria agradecer mais uma vez você ter aceito o convite. A tua equipe praticamente está em peso aí, eu tenho visto muitos amigos aqui do Mars também que estão acompanhando a sua palestra, pessoas da diversas áreas aí da Secretaria de Meio Ambiente, mostrando a sua liderança aí nessa área. Eu fico muito feliz aí com a sua apresentação, Marilza, e coloco o Instituto de Engenharia, a nossa Câmara, à sua disposição para futuras palestras, outros temas que você queira abordar ou a sua equipe. Vamos interagir e trabalhar juntos aí pelo meio ambiente de Curitiba. Eu passo a você as considerações finais e depois o Nelson aí para encerrar a nossa reunião. Muito obrigado, Marilza. Borges, eu que agradeço a toda a equipe, né? O resultado do trabalho de uma equipe bastante competente e que tem uma integração muito forte, a nossa secretaria, felizmente, né? Conseguimos dar esse resultado para a cidade, que é a nossa missão. E é um prazer estar aqui com vocês no Instituto de Engenharia, e esperamos estar outras vezes com outros temas, sempre temos muitos assuntos a tratar, e sempre é muito bom ter esse canal de divulgação, com pessoas qualificadas e que são multiplicadores, são pessoas que vão levar essa mensagem a um grupo maior de pessoas, e é assim que a gente entende que tem que ser a política ambiental de uma cidade. Ela, em conjunto com a população, é que a gente consegue resolver as grandes demandas. Então, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Estaremos juntos, com certeza, em outras ocasiões. Obrigado, Marilza. E antes de passar a palavra ao Nelson, queria só avisar a todos que estão nos ouvindo, e você pode também transmitir, Marilza, essa palestra ficou gravada no site do IEP, né? E estará à disposição de qualquer pessoa que queira assistir. Tá ótimo. Presidente, pode encerrar, meu presidente. Isso aí, viu, Borges? Ali entram no YouTube, digita IEP, espaço PR. Lá tem milhares de pessoas hoje já inscritas no nosso canal no YouTube, e essa palestra constará lá a partir de amanhã ou depois de amanhã no máximo. Tá ótimo. Só complementando aí o que o Rodrigo com certeza o Zoom demora um tempinho para a gente colocar lá no YouTube, certo? Então a gente tem uma formalidade para colocar, mas a palestra vai ficar disponível a todas as pessoas que queiram assistir. Não há restrição nenhuma a respeito desse acesso, sabe? De aspecto nenhum. Tá? Mas a secretária Marilza, agradecemos muito, né? Foi uma apresentação, se a gente pudesse dar estrela, seria, né, um céu de estrelas aí para a sua palestra. Realmente, a palestra eminentemente, né, é técnica, objetiva, certo? Clara, né? E que mostra realmente um trabalho, claro que não é de uma pessoa, mas de uma equipe competente, certo? Que está levando Curitiba a ser conhecida, a ser decantada como uma bela cidade para a gente viver, morar, né? Quem sabe produzir, trabalhar, todos que possam. Tá? Então, esse plano de ação climática de Curitiba, produzido, realmente é um marco para a cidade, e oxalá, e a gente vai, e aqui o IEP, desde já, fica
signatário, certo, deste plano, para cobrar de futuros governantes que não seja um plano de curto prazo, e sim um plano para 2050, que é o que todos almejamos. Obrigado a todos, obrigado às pessoas que estiveram conosco, né? Chegamos a 60 pessoas participantes, e isso para nós é muito importante, certo? É um indicador de avaliação das nossas palestras, certo? Sempre que a gente atinge 60, só para saber, sempre que a gente atinge 60 pessoas ou mais, a gente coloca uma estrelinha aqui nos nossos indicadores estratégicos. Né, Rodrigo? Essa é a verdade. Tá? Obrigado, Marilza. Mais uma vez, se tiver alguma colocação final, fique à vontade aí. Obrigado pela sua presença. Tá? Obrigado a todos e um abraço ao Pedro Dias. Ao lado de uma grande mulher, sempre tem um grande homem também, né, Nelson? O Pedro é grande amigo nosso. Transmitirei. É isso aí. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada.